Conheça o chatbot da OAB São Paulo, novo canal de comunicação com a advocacia. Por meio da ferramenta de automação e inteligência artificial, é possível falar com a OAB São Paulo sobre inscrições e cadastro, assuntos relacionados às sociedades de advocacia, certificado digital, e também ser atendido pela ouvidoria. É rápido, fácil e online. Acesse o site www.oabsp.org.br e confira a novidade. Olá galera, tudo bem? Eu sou Daíli Toigo, sou advogada, sócia do escritório Costa Toigo, sou doutoranda e especialista em Direito Comercial pela PUC aqui de São Paulo, sou autora, sou professora também assistente aqui da PUC de São Paulo, tenho aí meus livros publicados envolvendo Direito Empresarial e Direito Digital, assim também como alguns artigos nessas áreas, e hoje mais uma oportunidade conferida pelo Departamento de Cultura e Eventos da OAB. Sou muito grata sempre esse convite de participar, de passar um pouquinho aí da minha expertise para vocês. E hoje eu vou trazer um tema que envolve diretamente a minha área de atuação, né? Vamos conferir? Hoje vou falar sobre holding no planejamento sucessório. Possível separar planejamento sucessório e holding, né? Na verdade, a gente vê muitos cursos falando sobre holding, né? Eu acho que é um dos instrumentos de planejamento sucessório mais utilizado, tanto por advogados como contadores, até mesmo os bancos dão essa sugestão para as pessoas quando procuram ali um planejamento de investimentos para diminuir o impacto tributário. Então a holding ela é muito utilizada, é muito falada e a gente sabe que tem diversos tipos, né, de holding conforme ali o objeto social dela, mas contudo não perde a característica principal, que é manter ali todo um patrimônio e também de participar de outra sociedade, ou as duas coisas juntas, né? Que eu vou falar muito bem nessa aula de hoje. Sejam bem-vindos, tá? Obrigada pela participação. Vamos lá? Bem, para quem não conseguiu assistir lá no início aquela minha palestra quando eu falei sobre o planejamento sucessório em si, eu acho que cabe a gente trazer aqui quais são os principais objetivos de um planejamento sucessório, né? Primeira coisa, a perpetuação daquele patrimônio, você dirimir os conflitos entre os familiares. Até soa repetitivo falar sempre isso, também porque é algo que é muito deflagrado, né, por todos que desejam atuar nesse âmbito ou que falam sobre o assunto. É a questão de perpetuar, de proteger seu ente querido diante ali do evento morte, o evento inevitável das nossas vidas, né? E conferir ali certa segurança, tanto do ponto de vista jurídico como econômico. Nós conseguimos também construir patrimônio através do planejamento sucessório. O planejamento sucessório, ele também visa utilizar do planejamento da arquitetura e planejamento fiscal, tributário, para conseguir diminuir ali o impacto fiscal numa empresa ou até mesmo no próprio planejamento sucessório. É inevitável, inafastável o uso do planejamento tributário. A gente precisa da atuação de um tributarista para pensar sobre um planejamento sucessório. Eu sempre atuei no direito societário, no direito contratual, tenho aí minha obra no planejamento sucessório empresarial e
sempre tenho que ter ali do meu lado um tributarista e até mesmo o contador, né, para entender a conjectura, a estrutura da empresa, para a gente conseguir implementar um planejamento sucessório. Principalmente aqui, gente, no tópico holding, tá? Então, é necessário, é primordial ter esse apoio tributário, até para não inviabilizar as operações da empresa, né? Você tornar muito cara a atividade da empresa, você deixar ela com impacto sobrecarregada, de ter um impacto e uma sobrecarga tributária muito relevante. Então, e ali inviabiliza um planejamento sucessório. Você pode acabar com uma empresa, assim, não é ser extremista ao falar isso, mas é a verdade. A gente, quando não pensa do ponto de vista tributário para fazer aqui a implementação de uma holding, a gente corre sério risco de atrapalhar o funcionamento da empresa, atrapalhar o plano fiscal dessa empresa e até mesmo prejudicá-la nesse ponto, né, de pecar nessa parte. Bem, as vantagens a gente já sabe, né? Preservação, afasta os conflitos, afasta o inventário e conflitos judiciais com os demais entes, né? Então a gente sabe que o planejamento sucessório traz aí uma gama de facilidades para gerenciar ali uma empresa. Agora que a gente vai falar propriamente do direito empresarial, tocante à holding, a gente sabe que o planejamento sucessório viabiliza a melhor distribuição de tarefas administrativas, de gestão, de controle e até de governança e transparência com determinado acionista, determinado grupo de acionistas ou de cotistas, consegue fazer uma separação patrimonial dos sócios com a empresa, o que é assim, algo que, do ponto de vista advocatício, né, aí para os advogados, é uma coisa que a gente pode vender para o nosso cliente, né? Como a chamada blindagem, as pessoas têm mania de falar, atrelar planejamento sucessório igual blindagem patrimonial. Só que não é isso, eu já expliquei em outras aulas, mas cabe falar que blindagem patrimonial é quando você faz a separação patrimonial do sócio da empresa ou tenta proteger o patrimônio de determinadas pessoas para que não sejam atingidas por eventual penhora, dívidas, passivo, né? Então você consegue fazer um arranjo patrimonial para proteger aquele patrimônio, o que não é sinônimo de planos fiscais outros para fraudar fisco ou para fraudar legítima, herdeiros e tudo mais, herdeiros necessários, que sabemos que temos que respeitar, que compreende a legítima, aquela coisa toda. Então, blindagem patrimonial não se confunde com nada ilegal, e sim uma tentativa de organização patrimonial, do qual a gente faz a separação patrimonial ali da empresa e dos sócios, tá? Com uma forma de buscar uma melhor organização e não atrapalhar o funcionamento da empresa. Também é possível fazer uma organização, planejamento matrimonial, para que o cônjuge, o companheiro, não tenha ali atuação interna na empresa, não atrapalhe o curso da empresa ou esteja fora do quadro social, né? Então a gente consegue fazer acordos também de acionistas e de cotistas para prever a entrada e saída de sócios e também poder de controle de voto, também até de investimentos dentro da empresa. Então, através do planejamento sucessório, a gente consegue ter ali também algumas regras prevendo distribuição de prolabore, dividendos, redistribuição de lucros, participação e realização de joint ventures, o que em determinados setores é muito importante, por exemplo, construção civil ou até mesmo uma exploração de energia, de petróleo, sempre a gente acaba fazendo algo vinculado a isso. Eu dei o exemplo aí aleatório, mas só para ilustrar o campo, mesmo no agronegócio também é bem utilizado. Então, temos pontos a observar diante ali do planejamento sucessório, diante da criação de uma holding, né? Primeira coisa, o patrimônio num todo, a gente tem que analisar a realidade daquela família,
né? Ter empatia com aquela família, saber das dores, do contexto daquela família, da necessidade daquela família. Então, a gente tem que equilibrar os interesses, ser de certa forma mediador desses interesses, não fomentar ali a discussão, a briga, saber a hora de comunicar uma coisa com outra, conciliar os interesses, ver o patrimônio, quanto aquele patrimônio representa e também pensar com inteligência aquilo que eu falei logo aqui no início. O ponto de vista fiscal, né? É imprescindível. Qual a tributação incidente sobre as operações da empresa, buscar uma melhora nesse ponto, é algo também para os advogados aí de plantão vender para os seus clientes, atrelado ao planejamento sucessório, verificar a possibilidade de diminuição do impacto tributário nas operações. Isso é algo muito importante. Então, a conveniência desses sucessores, quais são os planos, né? A gente tem que respeitar os planos, ter ali uma conversa com o fundador daquele patrimônio para direcionar da melhor forma, quais são os valores, né, e necessidades dessa família. E cabe falar que é imprescindível a atuação de um advogado. Por quê? Não que o contador, uma outra pessoa que trabalha numa instituição bancária, que trabalha com organização de investimentos de patrimônio, não possa atuar. Pode. Porém, é imprescindível a supervisão de advogado diante dos direitos de família, no que compreende as normas de ordem pública, no que concerne a legítima, os herdeiros necessários, a regulamentação com relação até os próprios instrumentos de direito societário, né? Verificar se a Constituição está sendo feita de acordo, se ali o acordo de sócios e cotistas está também dentro dos limites legais. Então, é imprescindível a supervisão de um advogado especialista nessa área, no que envolve direito de família, direito das sucessões e propriamente o direito empresarial e contratual. Bem, holding, o termo holding surgiu de hold, que é guardar, é proteger, né? Então, é muito popularizado, como eu falei no início, é um dos instrumentos sucessórios mais utilizados, certo? Então, holding vem com esse propósito de segregar os interesses da empresa dos sócios, afastar, deixar de forma impessoal, de forma profissional. No que concerne as holdings familiares, ela traz a profissionalização das empresas familiares, tá? Sabemos que muitas empresas no Brasil são familiares, carregam esse contexto familiar e muitas vezes pela falta de planejamento, de organização, essa família acaba perdendo, muitas famílias acabam perdendo o patrimônio ao longo dos anos. Então, isso é preocupante, né? Então, a falta ali da popularização mesmo, do entendimento e conhecimento desse próprio instrumento da holding, dos demais instrumentos aí de planejamento sucessório, essas empresas se perdem e não é só a família que perde, a gente perde ali no que compreende empregos, economia e tudo mais, né? Então, é uma sociedade que tem como objetivo o exercício do controle acionário, participação em outras empresas e até mesmo deter bens de qualquer ordem. Quando a gente fala de qualquer ordem, é isso mesmo, literal. Móveis, imóveis, direito imaterial. Por exemplo, se temos uma marca, uma franquia, se temos direito autoral, então podemos compreender dentro da holding todos esses bens, material e imaterial. Holding, a ideia da holding é centralizar, controlar as decisões. Então, como eu disse ali no início, palavra de ordem é centralização em pessoalidade, na administração, na gestão. Então, ela vem com a ideia de guardar, de fazer essa separação patrimonial. Ela pode atuar comercialmente, porém não pode exercer atividade industrial, certo? Ela pode deter participação em outra empresa, dentro e fora do país. Não raro a gente tem aí a participação de empresas do exterior numa holding brasileira, ou até mesmo de uma holding brasileira no exterior. Então, a gente sempre vê isso nas chamadas offshores. Ela detém personalidade jurídica, isso é um fator importantíssimo, porque ela, ali nesse passo, ela detém direitos, né, e obrigações, deveres. Então, ali a gente fala que é a hora que separa ali o patrimônio dos sócios da empresa. Muito importante para não ter confusão patrimonial que pode levar
já adianto, há uma desconsideração da personalidade jurídica e aí sim essa holding ser afastada e atingir o patrimônio dos sócios. Então, a única possibilidade que nós temos da personalidade jurídica da holding ser afastada nesse caso de fraude ou de contra credores, contra o fisco ou confusão patrimonial. Então, nesse passo, a holding pode ser sim descaracterizada e ingressar no patrimônio da empresa. Então, o objetivo primordial da holding é, na verdade, jogada abaixo, a gente perde, né? Temos vários tipos de holding, né? E a escolha do tipo societário, eu já vou adiantar para vocês o que são os tipos societários. Nós temos diversos tipos societários hoje previsto no nosso código, né? Temos a sociedade de conta de participação, de comandita simples, comandita por ações, sociedade limitada, SA. Independente do tipo que a gente escolha, é indiferente. A holding não vai perder a finalidade, a característica dela primordial. O tipo societário que ela vai utilizar, eu sempre falo para os meus alunos, é a roupa que a holding vai adotar. E isso não a descaracteriza. Ela está prevista, pessoal, na lei de SA, no artigo 2º, parágrafo 3º. Então, a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não prevista no estatuto, e é facultada como meio de realizar objeto social. Então, a holding ela não só pode deter participação no capital social de uma empresa, como também realizar ali o objeto social. Ela pode fazer alguma operação, seja prestação de serviço, comercialização, alguma atuação de gerenciamento de gestão administrativa. Então, ela sim pode exercer uma atividade com fim lucrativo. O que a gente fala muitas vezes que ela pode adotar o perfil de uma holding operacional ou mista, que envolve a holding que participa no capital, como também desenvolve ali aquela atividade com fim lucrativo. Eu vou falar melhor adiante. Então, a finalidade da holding, como eu disse, fazer essa separação, mitigar a ingerência dos herdeiros, de cônjuge, brigas familiares, discussões. Então, ela deixa a empresa ali com uma cara mais profissional, ela não atrapalha o desenvolvimento da empresa. E isso eu não falo só com relação à empresa, não, eu falo até mesmo com relação a sócios. Então, você constitui uma holding para gerenciar todo aquele grupo de empresas e ali você consegue afastar os conflitos societários e até mesmo, por exemplo, a holding mãe, né, de repente aquela holding de participação, ela faz algumas operacionais e ali naquela operacional, que se porventura existir um passivo trabalhista, um problema com a operação, não vai interferir nessa principal que gerencia a cabeça, é o guarda-chuva de todas elas, certo? Então, ela vem com esse intuito, né, de minimizar eventuais reflexos de alteração patrimonial dos sócios, aquilo que eu falei no início, eventual dívida, eventual separação, divórcio, falecimento de um sócio não tem um impacto direto na empresa, não vai engessá-la. Então, é algo muito importante. É aquilo que eu falei da blindagem patrimonial, né? Bem, ela também garante com que outros sócios, outros grupos, né, de sócios, ou eventuais grupos de sócios ou acionistas, participem da empresa. Então, é possível implementar um plano que é bem importante hoje nas empresas de governança corporativa, de transparências, métodos de conduta de atuação dessa empresa para os sócios e para terceiros. Então, é muito importante esse ponto, né? Então, visa ali a normatizar o voto, a administração, o relacionamento, favorece a sucessão na medida que você vai passar a participação das cotas e ações, e não propriamente a pessoa vai deter participação num bem. Então, é muito utilizado para bens indivisíveis, né? Em famílias com grandes riquezas, que facilita ali a gestão de tantos ativos daquela família, né? Então, ela vem com esse propósito, a facilitação da administração. E você pode utilizar aquilo que eu acabei de falar, colocar algumas empresas, algumas holdings para operacionalizar o objeto social
o que também, né, facilita. Você pode implementar o acordo de sócios, como eu disse no início. E agora vamos falar sobre a classificação das holdings. Temos 3 grupos principais, não que não existam outras nomenclaturas, outras classificações, porque até mesmo a doutrina fala muito de outros tipos de holding, variam de acordo com o papel que ela vai desempenhar. Mas aqui eu trouxe 3 tipos e trouxe as 2 muito utilizadas, que é a holding imobiliária, a holding familiar. Bem, temos a holding pura, a holding operacional e a holding mista. A pura também é chamada de patrimonial ou de participação. Bem, a ideia da holding pura ou de participação, o nome dela já fala, ela é pura. Ela visa a participação no capital de outras empresas, né? Então, ali o capital dela é formado pela conferência e integralização de cotas de outras empresas. No caso, ela passa a ser sócia dessas empresas, né? E ali ela tanto pode assumir o papel de uma holding de controle, se ela tem a maioria ali do capital social, lembrando que, por exemplo, numa limitada com mais do que 75% do capital social, ela já passa a ser uma holding de controle, ela tem maioria absoluta dos votos, tá? A holding de participação é pura e simplesmente aquela que participa do capital social, porém ela não detém o controle. Bem, o principal propósito desse tipo de holding é ser a controladora, é deter o controle das outras empresas, mas não propriamente, ela não exerce nenhuma atividade operacional, tá? Acho que é por isso que muitas vezes não é tão utilizada, ela tem um propósito específico de determinar as políticas, determinar voto, determinar a própria gestão daquele grupo. Bem, a holding pura ou holding de participação é aquilo que eu já mostro aqui no exemplo. Ela que regula todos os direitos e obrigações, votos ali dos acionistas, porém tem ali o distanciamento com relação à holding operacional. Aquilo que eu falei, ela atua como um guarda-chuva. Você tem um distanciamento da operação daquele grupo. Já a operacional é aquela que também é bem utilizada, principalmente no setor de engenharia, né? Então a gente tem ali uma holding que detém o patrimônio ali dos sócios separados, alguns ativos imobiliários, que eu já vejo isso muitas vezes no meu dia a dia. Temos ali uma holding que detém um patrimônio próprio daquela família e embaixo dela temos outras empresas controladas pelaquela holding. Então podemos colocar a holding operacional e de repente tendo ali uma SPE, uma sociedade de propósito específico para, por exemplo, executar um empreendimento imobiliário, por exemplo. Então, é aquela que detém uma finalidade de executar o objeto social, ela executa o objeto, ela tem uma finalidade econômica lucrativa, né? Então, pode tomar uma atividade financeira, uma atividade industrial, ou mesmo a prestação de serviços e comércio, né? Também detém a personalidade jurídica própria para responder por si, não depende de outra. E lembrando mais uma vez, eventual fraude ou não utilização da holding para meio que desvirtua seu objeto social ou para fraudar credores ou atua com abuso ali dos poderes, é passível da desconsideração da personalidade jurídica e sim atingir o patrimônio social. Então, tudo aquilo que a gente pensou é descaracterizado, né? O escopo principal da holding é desconsiderado. Bem, a holding imobiliária é também um tipo de holding patrimonial, né? Então, a ideia principal dela é deter todos os ativos ali imobiliários e indivisível daquela família, tá? Então, pode atuar só como gestora daqueles bens, só para deter aquele patrimônio, mas também como gerenciar, né? Auferir renda, negócios, o que, do ponto de vista tributário, oferece aí uma economia tributária, porque se você tem, esse é um planejamento bem básico, né, tributário que a gente tem, se você tem diversos imóveis no seu nome, você acaba tendo um impacto tributário muito alto no que concerne a renda daquele imóvel, tanto em locação como venda. Você tanto tem o ganho de capital quando vende,
né? Como também é apurado o imposto de renda mensal sobre a alocação com base ali na pessoa física. Então, a alíquota é muito maior. Ao passo que, se você confere ao capital de uma empresa, você tem a redução daquele impacto tributário que acredito que seja mais do que 10%. Então, temos aí uma redução relevante nisso. Porém, vamos se atentar àquilo que eu falei lá no início. Será que conferir determinados bens ao capital social de uma holding vai atender aos interesses e ao bolso do cliente? Essa economia tributária é salutar? Né? A gente sabe que oferece ali diversas vantagens no que concerne à sucessão. Porém, vai se encaixar no que o meu cliente precisa? Então, é algo a se pensar, né? Isso não só com relação a uma holding imobiliária, mas também a outro tipo de holding operacional, né? De repente, a operação daquela empresa, a forma que vai ser realizada vai impactar drasticamente. Bem, então, o principal objetivo da holding imobiliária é desconstituir o condomínio. Sabemos que o condomínio na sucessão é a pior dor de cabeça que existe para os herdeiros, porque tudo depende do consenso, a divisão de gastos para a manutenção daquele bem, ou até mesmo a aprovação para a venda, ou até mesmo para a divisão do produto da venda. É uma coisa que gera conflito, gera desentendimento. Bem, eu fiz aqui já um esqueminho também do que a gente pode falar sobre holding imobiliária, aqui no objetivo. E a tão falada holding familiar, né? O objetivo da holding familiar é justamente uma holding patrimonial, que também pode adotar a performance de uma holding mista, né? Que acaba tanto titularizando, guardando todos os bens daquela família, como também operacionalizando a atividade da família, tá? Seja no comércio, na produção, na prestação de serviços e tudo mais. Então, a holding familiar é um nome bonito que se dá, porque envolve ali o patrimônio de uma família, porém ela vai adotar ali a performance de uma daqueles tipos que a gente falou no início, né? Então, é a profissionalização da família. Então, facilita ali a gestão, a direção dos negócios, você nomear um administrador, você fazer sua divisão ali de lucros, de dividendos, barrar ou não a entrada de novos integrantes no quadro social, verificar ali como que se dá a partilha com relação a uma separação, divórcio de algum dos herdeiros e tudo mais. Então, ali você tem uma amplitude de instrumentos que você pode injetar dentro da holding familiar, como essas políticas de governança, de prestação de contas, de investimentos, a existência ou não de ações preferenciais ou ordinárias com garantia de voto, né, constituição, a elaboração de um acordo de acionistas, tudo isso que a gente já falou ali no início. É possível a doação de cotas e ações com usufruto e também com a implementação de cláusulas restritivas, de impenhorabilidade, de reversão, de comunicabilidade. Então, tudo isso aqui a gente pode implementar dentro da holding, dentro do contrato, do ato constitutivo ali da holding, tá? Lembrando, aqui, pelo fato de ser uma única aula e eu abordar de uma forma generalista o conteúdo, eu não posso adentrar em alguns tópicos dentro aqui desse assunto de holding, porque é muito vasto. Necessariamente, quando eu abordo holding no curso, eu trago a maioria dos tipos, quer dizer, todos os tipos societários que a gente pode adotar. Faço ressalva com relação a doações de cotas e ações com usufruto. Trago um modelo de contrato, ilustro com cláusulas, né, as quais a gente utiliza para fazer a integralização, a conferência daqueles bens ao capital social, falo passo a passo para se fazer isso do ponto de vista prático, mas aqui, devido ao tempo, eu não consigo trazer isso aqui para vocês, então abordo o conteúdo realmente de uma forma generalista, tá? Mas
já sabendo que no curso eu aprofundo esse assunto, porque eu acho que é algo que traz, do ponto de vista prático, muitos subsídios aos advogados, contadores, enfim, porque uma coisa é eu falar aqui, outra coisa a gente vê na prática como é que isso se dá, né? E nada melhor do que ver a coisa como ela é do ponto de vista prático para a gente acabar gravando e conseguir passar isso para o nosso cliente com segurança, não é? Bem, as formas mais comuns da holding familiar. Qual o tipo societário, qual a roupa que aquela holding vai adotar? Limitada, SA e já vemos algumas nuances de Eireli, né? Que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Cabe falar por que Eireli? Por que não um outro tipo societário? Porque Eireli você tem ali, guarda ainda a preservação e separação patrimonial do sócio com relação à empresa. Então, está aliado ao objetivo da holding, né? De organização patrimonial e separação. Bem, eu vou tocar rapidamente no que a gente fala de acordo de sócios, mas assim, de uma forma bem rápida para a gente não perder o foco do assunto, porque como numa holding a gente consegue implementar ali tantos instrumentos para facilitar a gestão, ingresso e saída de sócios, acho que é importante a gente trazer aqui esse conceito do acordo de sócios ou acionistas, porque é através dele que a gente consegue direcionar e estabelecer regras para entrada e saída de sócios e controle, né? Então é muito importante no dia a dia de uma empresa, né? E esses critérios podem versar sobre a decisão, sobre a eleição de administradores, né? Na falta de quem assina, quem administra, regras dessa governança, investimentos, regulação do direito de retirada. Então, traz também ali a sucessão, como se dá, né? E também eventual divergência entre sócios, a gente tem ali um instrumento hábil para assegurar a execução específica. Doutora Adélia, o que isso significa? Significa que a vontade do juiz vai prevalecer sobre a vontade do sócio que não se manifestou, né? Vai suprir ali a falta de manifestação ou de execução pelo sócio das normas já pactuadas. Então, garante a longevidade da empresa, né? E evita esses conflitos societários que acabam com qualquer empresa e principalmente com a holding, com o propósito da holding. Bem, sabemos que holding não é um tipo societário, como eu já falei, né? Porque a gente tem aqui a expressa previsão no Código Civil de quais são as pessoas jurídicas de direito privado. Nós temos associações, as sociedades que compreendem as empresárias e não empresárias, as fundações, organizações religiosas e os partidos políticos. Portanto, o que nos interessa, sociedades, né? As sociedades, quando ela é empresária, aqui tem a organização para produção e circulação de bens e produtos, de serviços. Então, ela tem uma atividade fim lucrativa, ela não envolve atividade intelectual, artística, ou que envolve esse tipo de produção intelectual, né? Esse tipo de produção intelectual são atividades não empresárias, o que passa a ser pauta da sociedade simples. Então, sociedade simples rigorosamente é uma sociedade não empresária. Por isso que eu falo da importância de ingressar nesses tópicos no curso, porque isso é fundamental para a gente entender e estruturar a holding em conformidade com aquilo que nosso cliente deseja, né? Então, eu trago aqui os diferentes tipos de sociedade de tipos societários previstos no nosso Código Civil, lembrando que falta a Eireli aí, tá? E que também pode ser utilizada sim para deter a holding, né? Mas lembrando que os tipos mais utilizados quais são? Limitada, SA, a SA aberta ou fechada. Bem, minhas ressalvas com relação à holding, tá? Para quem deseja atuar, acho que a maioria aqui deseja atuar na implementação, na criação das holdings ou prestar consultoria para tanto, né? Ou utilizá-las no próprio negócio, pensando aí tanto do ponto de vista organizacional da própria empresa, como também um planejamento patrimonial, ou até mesmo da famosa blindagem patrimonial. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que ter em mente.
os primeiros pontos. Você ter empatia com seu cliente, né? Você saber os interesses dele, saber das dores, saber ali tratar, saber extrair o que ele realmente objetiva nesse campo, né? Tanto do plano de vista aí empresarial, porque a holding não se presta só a um planejamento sucessório, ela também se presta ali do ponto de vista organizacional de sociedades e do ponto de vista tributário também. Então, a gente tem que compreender a dinâmica daquela empresa, a estrutura daquela empresa, o funcionamento com relação aos funcionários. A gente tem que ter uma visão, pessoal, multidisciplinar. Então, quem quer atuar dentro desse campo do direito empresarial, a gente não consegue afastar, na verdade, a contabilidade, o tributário e também as nuances de direito de família, porque são normas e são conceitos que a gente tem que ter em mente para analisar, extrair informações para implementar tanto uma holding como um planejamento sucessório, ou até mesmo fazer uma arquitetura fiscal com relação ali à empresa. Então, são áreas que se relacionam, né? Então, a gente tem que pensar ao máximo quais os reflexos da tomada ali da holding como opção, quais seriam os reflexos disso no âmbito familiar, quais são as possíveis disputas e conflitos, e tentar mitigar isso da melhor forma, compor. Às vezes a gente consegue utilizar mais de um instrumento de direito sucessório além da holding para ajudar nesse campo, como por exemplo a doação de cotas com usufruto político de voto, né, que a gente fala que para ali o sucedido conseguir ainda exercer o poder de votos e o financeiro, né, garantir os frutos ou rendimentos ali para a manutenção dele ou da sua parceira, da sua esposa, por exemplo. Verificar o impacto tributário, qual o reflexo tributário da operação, porque muitas vezes você vai encarecer a atividade daquela empresa, o que não é viável, né, do ponto de vista tributário. Então, temos que observar ali a estrutura, a direção, a administração, a distribuição de trabalhos, porque não raro temos que visitar a empresa, compreender a atividade. Então, não é um trabalho que se faz assim, ó, do dia para a noite. É um trabalho, sim, que demanda a atenção, né, para ele não se perder no caminho, corromper a finalidade. Bem, e um ponto bem importante que eu já falo desde o início aí das minhas exposições aqui para vocês, com relação à legítima dos herdeiros. Temos que observar a legítima dos herdeiros, então, senão também é passível de anulação e de ser descaracterizado todo o nosso planejamento. Galera, então é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês, a participação, e quero também disponibilizar todos os meus contatos para que vocês enviem suas dúvidas, seus comentários, sugestões. Eu tenho meu Instablog, o da Ilituigo ADV, que eu sempre compartilho dicas diárias de direito empresarial, digital e até mesmo sobre o dia a dia da advocacia, lá no meu escritório, né? Aqui no meu escritório, na minha vida. Então, se quiserem seguir, fiquem à vontade, pode me mandar o direct com dúvidas, com comentários, a gente pode trocar aí ideias, compartilhar a experiência, sempre é muito bom, muito gratificante para mim. E não vou deixar de fazer minha propaganda, né, meu povo? Eu quero aqui divulgar o meu livro, que é Planejamento Sucessório Empresarial, da editora AGWN. Está disponível em várias livrarias, na Amazon, na Submarino, na Americanas, acho que tem também na Saraiva ainda. E na verdade eu trago ali um compêndio do direito de família e sucessões para propriamente ingressar no planejamento sucessório. Aqui no livro, vamos falar sobre o índice, né? Eu falo primeiro sobre
tudo sobre direito de família no que concerne a aplicação aqui no planejamento sucessório. Então, regime de bens, união estável, concubinato, aspectos sucessórios, né? Como que se dá a sucessão em cada regime de bem ali pactuado, os instrumentos de planejamento sucessório disponíveis no direito de família e sucessões, do qual eu compreendo partilha em vida, doação, ata notarial, declaração antecipada de vontade, o fideicomisso, as constituições também de pessoas jurídicas. E aí eu adentro a área que eu mais domino, que eu gosto, que é o direito empresarial, né? Então eu falo sobre holding, que eu acabei de falar para vocês, a classificação das holdings, os tipos societários mais adotados nas holdings e a particularidade de cada tipo societário, acordo de sócios e acionistas, as doações de cotas e ações com usufruto. Também trago alguns instrumentos peculiares que a gente pode utilizar, que ali envolve também um pouquinho do direito bancário, produtos financeiros como fundo de investimentos, previdência privada, seguros de vida. Falo sobre sociedades offshore. Adentro também em alguns aspectos tributários importantes ao planejamento sucessório. Então, é um resumão de planejamento sucessório. Eu tentei trazer aqui nesse livro um conteúdo muito prático, muito ilustrativo, de fácil compreensão. Então, aqui você não vai ter um juridiquês profundo, né? É uma linguagem bem acessível. Bem, galera, é isso. Agradeço aí a oportunidade e deixo meus canais à disposição para que a gente continue a nossa comunicação. Obrigada e até a próxima!